10 minutinhos. E eu vou dar a oportunidade ele aí para já se apresentar e começar a aula. Todo mundo está com papel, caneta, tem café aí também? Viu? Faltou só o café. Então tá bom, então, pastor Luciano. Mas é Aí bom. vocês anotam pergunta, como a gente faz. Se tiver pergunta para ser feita, a gente tira uns 10 minutinhos no final. Vamos acabar 9 e 10. Aí vocês anotam alguma pergunta, pode, se der tempo de fazer, faça. Se não der tempo de responder, anota, coloque aqui no grupo, que na próxima semana a gente passa para ele as perguntas, que aí a gente volta respondendo as mesmas, né? Pastor Luciano, a oportunidade é sua. Obrigado. A paz do Senhor para todos. Tudo bem com vocês? É um prazer para mim estar aqui, viu? Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, conhecendo todos vocês. Ulisses, né? Como já disse aí, um amigão nosso, pastor Ulisses. Agradecer a ele pelo convite e a confiança para eu estar aqui nessa noite apresentando para vocês, ministrando para vocês, né? Um estudo aqui, um assunto tão importante, tão maravilhoso. Eu vou apresentar rapidinho aqui, para a gente aproveitar o tempo, porque eu sei que é um assunto que não dá para esgotar em 3, 4 aulas, né? A gente vai fazer um resumo. Eu tenho certeza que esse resumo vai ser bastante consistente aí para a gente. Eu me chamo Luciano, sou pastor aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou formado no Seminário Teológico aqui da Assembleia de Deus também. Sou apaixonado pela Palavra de Deus, amo ensinar, faço parte do Ministério de Louvor na igreja, sou casado com a Rebeca Paul, e tenho 2 filhos maravilhosos, Arthur e o Luca. O Arthur tem 13 e o Luca tá perdendo a garantia agora. É um bebezão aí de 10 meses, viu? E é um prazer estar aqui, como eu já disse, né, ensinando vocês, aprendendo com vocês também da palavra de Deus. Então vamos sem delongas, para a gente introduzir o assunto aqui, começar a ministrar sobre o tema, né, que o pastor Ulisses colocou, que é soteriologia. E eu vou vou colocar minha tela aqui, eu não sei que tem alguém talvez esteja no celular, pode ser que fique pequeno e tal, mas é só para a gente poder fazer uma didática aqui bacana, sabe? Eu vou colocar a tela, vou apresentar aqui minha tela, vou compartilhar com vocês aqui, só para a gente ir acompanhando aqui. Deixa eu só ampliar aqui. Tá todo mundo conseguindo ver a tela aí, queridos? Ótimo. Então, o tema que nós vamos falar hoje é soteriologia. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse tema, se vocês sabem o que é isso, né? É um nome diferente, né, pastor Ulisses? A gente estava até brincando, né? Soteriologia é o quê? Será que é estudo sobre os solteiros? Então, os casados aí, não, então eu sou casado, então deixa eu sair fora aqui, né? Será que tem a ver isso? O que é soteriologia? Se eu disser para vocês que essa matéria ou esse tema é um dos temas mais relevantes das Escrituras, e nós vamos entender por quê. Hoje nós vamos abordar os conceitos básicos da soteriologia. Né? Tem muito assunto a gente falar, como diz o pastor Luiz, nós vamos falar em 4 quartas-feiras, né? Aí ele vai definir quais datas serão, mas hoje nós vamos dar uma introdução, porque não tem como esgotar tudo num dia só. E menos em 1 hora também não tem como, né? Então, vamos lá. O que é soteriologia? Né? A soteriologia é o estudo acerca da salvação. Ou seja, a palavra vem do grego, soter, que quer dizer salvador. Mas, logia, estudo. Resumindo, a grosso modo, a soteriologia é o estudo acerca da salvação ou o estudo da salvação em Cristo. Agora, por que esse assunto é tão relevante? Porque a soteriologia tem a ver com um plano maravilhoso de Deus para a redenção da humanidade. Se a gente olhar para a Bíblia Sagrada existem vários temas de suma importância dentro da palavra de Deus. E, como eu disse, a soteriologia é um deles, porque tem a ver com o projeto, o plano de salvação de Deus para nós. Então, esse é o estudo. A soteriologia é o estudo da salvação em Cristo, ou o estudo acerca da salvação.
E é maravilhoso, porque a gente tem tanta coisa para falar aqui, às vezes assuntos que você tem dúvida, que você talvez queira perguntar, e nós vamos ter um momento de perguntas aqui, mas quando a gente olha para a questão da soteriologia, do plano de salvação, a gente tem muitos assuntos, muitos temas teológicos, muitas coisas polêmicas, e que a gente precisa entender, não é? E aí, por que que a gente deve estudar a soteriologia? Por que que a gente tem que entender sobre isso? Porque a salvação é o centro da fé cristã. E sem entender isso, a gente não entende o evangelho. Percebe? Como que é importante esse tema, tão relevante. E aí, se a gente pegar a soteriologia, a gente vai ter que voltar ao início de tudo, né? Todo mundo conhece a história, né? Nós que somos cristãos, né, e a gente acredita na palavra de Deus, a gente sabe que um dia Deus criou todas as coisas. Deus criou o mundo pelo poder da palavra, e Deus também criou o ser humano, Deus criou o homem. Aí uma pergunta, né? Uma pergunta retórica, né? Se Deus, quando criou o homem, não sabia que ele iria pecar? Deus, quando criou o homem, não sabia que ele ia errar? Não sabia que ele iria desobedecer? É óbvio que Deus sabia, né? Porque se Deus não soubesse que o homem ia pecar e errar, Deus não seria Deus, deixaria de ser Deus. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus tem todo o conhecimento, Deus tem todo o poder no céu e na terra. Deus já sabia que o homem iria errar, que o homem iria pecar. Mesmo assim, Deus faz o homem. E aí tem outro tema aqui dentro da soteriologia, que é livre-arbítrio, predestinação. Tem muita coisa boa aqui, viu, pastor Ulisses? Nós vamos destrinchar aqui um assunto que eu amo, que é extraordinário. Então, quando Deus faz o homem, nós entendemos que Deus criou o homem, colocou no jardim, todo mundo conhece a história. Existe um momento da história, por isso que eu coloquei essa foto do abismo aí. Esse abismo aí vai retratar justamente o momento da história em que o homem, ele perde a sua capacidade de se conectar diretamente com o Criador. A Bíblia diz que o homem antes do pecado, se a gente, né, existe ali a gente faz uma inferência nesse texto, né, porque a gente não tem todos os detalhes antes do pecado, mas a gente entende que o homem antes do pecado, ele tinha um relacionamento estreito com Deus. A gente vê lá no Gênesis que Deus, na viração do dia, passava e para conversar com o homem. Deus conversava com o homem e não existia pecado, porque a Bíblia diz que o que faz separação entre nós e Deus é o pecado, né? Isaías 59 diz que o que nos afasta de Deus, nos faz separação entre nós e Deus é o pecado. Então o homem não tinha nenhum pecado. O homem, antes da queda, ele tinha um relacionamento estreito com Deus. E existem alguns teólogos que eles vão dizer o seguinte, que o homem, ele caminhava nas duas dimensões. E aí é uma coisa para a gente, né, fazer os neurônios acelerarem aqui, né, a gente começar a imaginar. Quando eu leio o Gênesis, a criação, eu começo a imaginar. Existem alguns teólogos que dizem que o homem, ele caminhava nas duas dimensões, porque hoje nós estamos em uma dimensão só, né? Nós estamos na terceira dimensão. A gente está no mundo materialista, no mundo material. Aí tem a quarta dimensão, tem a dimensão espiritual, né? Que a gente não consegue enxergar, e a gente só consegue acessar ela se a gente, né, viver na espiritualidade, orar, buscar o Senhor. Tudo que é de milagres, tudo que é invisível, tudo que a gente vive de experiências sobrenaturais, não vem dessa dimensão, vem da quarta dimensão, vem da dimensão de Deus. E diz alguns teólogos, né, dizem que o homem, ele caminhava nas duas dimensões, porque o homem não tinha, embora a gente sabe que o homem, ele tinha uma data de validade, mas se ele não tivesse pecado, ele viveria muito, muito mais tempo do que se imaginava, né? Porque se a gente perceber, o homem que viveu mais tempo foi Matusalém, 900 e tantos anos, já depois do pecado. Imagina um homem sem pecado. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque antes do pecado existia uma conexão com Deus, existia um homem diferente, um homem que tinha acesso a coisas inimagináveis, né? Que tinha uma memória, que usufruía de toda capacidade que o ser humano poderia usufruir. O primeiro homem viveu isso antes do pecado. Né? Se a gente tem imagina as pessoas mais inteligentes do mundo, imagina você seu cérebro contém trilhões de células, você tem capacidade de fazer coisas extraordinárias.
E aí você fica absurdo, você fica assim, meu Deus, como eu posso fazer isso? Como o ser humano pode construir isso, fazer tantas coisas, né? A gente vê a tecnologia aí, tudo isso é a capacidade que o ser humano tem limitado. Imagina, né, antes da queda, o homem tinha uma capacidade ilimitada. E aí, com a queda, o homem perde muitas coisas, né? O pecado vem trazendo muitas coisas. Esse abismo aí, ele é para ilustrar a, o homem em relação a Deus, no sentido do pecado, tá, gente? O homem no sentido do pecado, o homem da queda em relação a Deus, um grande abismo. E aí, a gente entende que Deus, quando fez o homem, ele traça um plano de salvação para o homem, né? Como eu disse, Deus, quando fez o homem, sabia que o homem ia errar, sabia que o homem ia pecar, não é? Mesmo assim, Deus, ele deixa ali no jardim duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Tanto que, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele desobedeceu a Deus. Deus falou assim, olha, o homem agora é como um de nós, ele conhece o bem e o mal. E a gente não pode deixar ele aqui no jardim, porque senão ele vai comer da árvore da vida e vai viver eternamente. Então, Deus, ele expulsa o homem do jardim, e agora esse homem, com todos os encargos, né, e ele teve ali o seu castigo, né, Deus colocou ali, tanto para o homem quanto para a mulher, algumas questões que viriam depois da sua queda, não é? E aí a gente vê que uma delas, uma das consequências do pecado é o afastamento da presença de Deus, embora Deus se apresentou no Novo Testamento, se apresentou para o homem durante a Bíblia, né, vários textos bíblicos, vários livros, a gente vê que Deus atuando, mas o homem perdeu aquela intimidade que ele tinha. E aí Deus, ele vai criar um plano, traçar um plano de salvação, se assim podemos dizer, para o homem. E esse traçar de plano de salvação é o que nós chamamos da doutrina da salvação, que é a soteriologia. É uma doutrina maravilhosa porque ela vai tratar desse assunto. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí, Deus começa, na história, a mostrar, simbolicamente, né, como isso haveria de acontecer. E lá no Gênesis, a gente vê o que Deus vai falar para o homem. Ele vai falar assim, ó, da semente da mulher vai nascer um, né, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a serpente, vai esmagar a cabeça da serpente e ela vai ferir o calcanhar dele. Então, Deus já está falando para o homem ali que da semente dessa mulher vai vir o Messias, o Salvador, que vai redimir a humanidade. Quando a gente olha para a doutrina da salvação, a gente entende todo esse contexto de queda, todo esse contexto de que o homem se afastou de Deus, né? E aí nós vamos chegar no final depois, que é a cereja do bolo, né? Da soterologia. Mas agora nós vamos nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa queda, sobre o homem que está na condição do abismo, que ele está de um lado e Deus está do outro. E aí, vou passar para o próximo slide aí, e é o que eu acabei de dizer aqui, né? Romanos diz, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É Romanos, capítulo 3, versículo 23. Aí vai dizer assim, ó, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, né? Faz referência à raça humana. Um ser humano, ele já nasce debaixo do pecado. E aí uma vez eu estava ministrando, pastor Ulisses, sobre soteriologia. E alguém me perguntou assim, pastor, mas um bebezinho que nasceu agora, se ele partir para a eternidade, né, se ele morrer, ele vai para o céu, ele não tem pecado? Como é que é esse negócio? Se a pessoa nasce em pecado, como é que é? Aí eu falei assim, não, um bebê que nasce, ele nasce debaixo de uma lei, né? Ele, como ser humano, ele nasce debaixo de a gente pode dizer é a maldição do pecado que veio de Adão, mas o bebê ainda não tem consciência, ele é um ser puro, ele ainda não se contaminou no sentido ele não sabe o que é o bem e o que é o mal ainda. Então, mas a humanidade, toda a humanidade, qualquer pessoa que nasceu agora, todo ser humano está debaixo né, dessa maldição do pecado, que aí nós vamos ver que ela é quebrada. Calma aí, tá, gente? Todo ser humano nasce, porque enquanto nós estivemos aqui na Terra, né, a gente está ainda sujeito a pecar, existe todo esse processo ainda, a gente está no... E aí nós vamos ver por que a soteriologia é importante, mais para frente. Mas todas as pessoas que nascem, nós
agora que estamos em Cristo, é outra coisa, nós vamos ver mais para frente, mas todas as pessoas que nascem, elas estão nessa condição. E a soteriologia, ela vem para mostrar isso, a nossa condição. E às vezes eu fico me perguntando, porque esse tema, né, não é ensinado muito nas igrejas. A gente vê que não é um tema que é ensinado muito nas igrejas. Não sei aí, né, não sei se estou falando para pessoas só que estão nos Estados Unidos, né, mas aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade para trabalhar temas como esse. E eu, né, eu agradeço a Deus pela vida do pastor Ulisses, que está trazendo esse assunto, e que é muito importante, porque às vezes aqui as pessoas elas não conseguem, não há muito espaço para a gente falar muito sobre isso, porque às vezes a mensagem, o que eles querem ouvir é outra coisa e tal, mas eu louvo a Deus, na minha igreja também a gente prega muito sobre isso, mas tem muitos lugares que a gente tem dificuldade, principalmente a gente falar sobre a soteriologia e a escatologia, porque o que eu vejo, queridos, eu vou abrir um parênteses aqui, que o antropocentrismo tem tomado conta do mundo. Porque se a gente pegar a soteriologia aponta para quem? Para Cristo, não é isso? A soteriologia, ela aponta para Cristo. A soteriologia é a salvação que Deus proporciona para a humanidade através de Jesus Cristo. E o que nós vemos no mundo atual hoje, principalmente a teologia moderna, ela vem mudando conceitos acerca da soteriologia, tirando Jesus do centro e colocando o ser humano no centro. Talvez vocês, se vocês assistem algumas mensagens, você vê alguns teólogos modernos hoje, é o culto ao ser humano. O ser humano tá tomando um pedestal e como se fosse ele o mais importante da situação toda. Mas a Bíblia diz que nós pecamos, destituídos estamos da glória de Deus, que o ser humano, ele não é nada, né? É como pó e cinzas. O ser humano, ele carece da glória de Deus, ele carece do perdão, ele carece da misericórdia de Deus. E a soteriologia é justamente sobre isso, é mostrar quem nós somos em detrimento de quem Deus é. Quando a gente prega na igreja e quando a gente convida alguém ao arrependimento, essa pessoa ela tem que ver o arrependimento reconhecendo tudo isso, que ela é pecadora, que ela carece do perdão, ela precisa do perdão, que ela precisa de uma transformação. O evangelho, né? O evangelho é o ápice da soteriologia, porque o evangelho é boas novas, né? Evangelos no grego significa boas novas. Boas novas de quê? Boas novas de salvação. Por quê? Porque um dia essa terra ela vai ser destruída. A terra tem data de validade. A nossa terra tem data de validade. Inclusive, nós também temos data de validade, sabia disso? Todos nós estamos na fila invisível da morte. A gente não sabe qual posição que nós estamos, né? Tomara que eu esteja numa posição bem distante para viver bastante tempo aqui. Mas todos nós estamos na fila invisível da morte. Se escutar o nenenzinho chorando aí, é o Luquinha, que está querendo participar do estudo. Mas todos nós estamos na fila invisível da morte. Mas a terra tem data de validade, mas nós temos que dar graças a Deus, porque tem um evangelos, o evangelho de boas novas, de salvação. Porque na condição de pecador, na condição de caídos, se a gente olhar o Antigo Testamento, né, nas sombras, em tudo que viria antes, na condição de caída, a gente não iria para a glória, a gente não iria morar com o eterno, né? Mas a soteriologia nos mostra a nossa condição. Tem gente que acha que... por isso que eu falo, as pregações modernas, os teólogos modernos, eles torceram um pouco esse conceito e colocam o ser humano no centro da situação. Então, quando o ser humano vem a Deus, né, e aí dentro do sentido da soteriologia moderna, quando o ser humano vem a Deus, quando ele está imbuído na teologia moderna, ele vem como um pedinte. Porque ele vem a Deus, né? Isso aí tem tudo a ver, tá, gente, com a soteriologia. Ele vem como um pedinte, ele vem a Deus, a Jesus, porque prometeram alguma coisa para ele, que ele vai ter isso, ele vai ter casa, que ele vai ter a namorada, que ele vai ter não sei o quê. As pessoas vêm até Jesus por motivos errados. O evangelho, né, que é pregado às vezes, é pregado um evangelho distorcido da realidade. Se a gente pegar o Espírito Santo,
O Espírito Santo ele veio para fazer o quê? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a função do Espírito Santo. Então, quando a gente prega a palavra de Deus, a gente tem que pregar em consonância, em harmonia com aquilo que o Espírito Santo veio fazer. Então, a soteriologia, ela é isso aí, ela nos mostrar qual é o caminho, nos mostrar quem nós somos, nos mostrar quem Deus é. E aí, nós temos que juntar esse quebra-cabeça, né? Juntar essas peças e começar a entender que o plano de redenção de Deus, ele é extraordinário. Aí nós voltamos lá no Antigo Testamento, depois que o homem pecou, Deus falou assim, olha, agora tem consequência, o pecado de vocês vão trazer consequências. O pecado, ele tem consequência. E aí, tem outro assunto aqui dentro da soteriologia também, que já discuti muito em sala de aula, na igreja, né, debates, gente, a maldição hereditária, né, que vem do homem depois que pecou, tem muitas pessoas que elas acreditam na maldição hereditária no sentido mais amplo, né, mas essa maldição do homem, todo mundo nasce nessa condição. E aí Deus, o que Deus? Ó, vocês vão ter problemas, vão ter dificuldades, né, a gente vê lá o primeiro homicídio da Bíblia, a gente vê a degradação moral, o homem querendo se tornar maior do que Deus, a gente pega lá Nimrod é o primeiro tipo de anticristo. Por quê? Nimrod, ele é descendente de Caim, ele fundou uma cidade, a cidade de Babel, né? Foi lá que eles começaram a querer se engrandecer, e ele foi um homem que se engrandeceu, todo o sistema de paganismo saiu dele, a gente vê um mundo em degradação moral, e aí o que Deus faz? Chega um momento, Deus, diz a Bíblia, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E aí, esse aqui também é um antropopatismo, né? Deus, ele sabia que o homem ia errar, mas aí o Moisés vai colocar na visão humana, né, atribuir um sentimento humano a Deus. Isso é antropopatismo, é quando eu atribuo um sentimento humano a Deus. Deus se arrependeu de ter feito o homem, e aí a gente sabe a história que veio o dilúvio. Só que depois do dilúvio veio o quê? Veio um homem, Deus poupou a família de um homem, né? Noé, a gente conhece a história, porque a gente vai vendo que a graça de Deus, ela está pairando ali no Antigo Testamento. E aí, depois veio os sacrifícios, né? Os sacrifícios, a gente sabe que foi feito o tabernáculo, os sacrifícios. Os sacrifícios eram o quê? Os sacrifícios eram símbolos, né? Eram figuras de linguagem. O sacrifício era a sombra do que viria. A gente sabe que o sacrifício era para expiação dos pecados. Quando as pessoas, Deus instituiu que eles deveriam levar ou rolinhas, ou cabrito, ou bois, né? Para fazer o sacrifício, e a pessoa colocava a mão na cabeça daquele animal, como se estivesse transferindo a culpa para ele. A gente vê que os sacrifícios eram feitos, as pessoas elas pediam perdão, elas se arrependiam dos seus pecados e tal. Mas o sacrifício do Antigo Testamento, o que a Bíblia diz? O sacrifício encobria os pecados. Era sombra, né? Eles estavam ali vivendo ali, os profetas profetizaram acerca de Jesus, os israelitas ou os judeus, eles viveram o momento do sacrifício, tudo era sombra do que viria. O plano de Deus estava em ação, Deus estava traçando o seu plano ali, e tudo estava sendo trabalhado. E os sacrifícios representavam Jesus Cristo, aqueles animais, a ovelha, o sangue que era derramado, e a Bíblia diz que aqueles sacrifícios, eles encobriam os pecados. É como se a gente arrumasse a casa, varresse a casa e colocasse essa sujeira debaixo do tapete. Aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram para encobrir os pecados. Mas aí, né, já dando um pulo aqui, um salto no tempo, diz a Bíblia que o Cordeiro perfeito de Deus, chamado Jesus, viria, né? E aí fala assim a palavra, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Os sacrifícios antigos encobriam o pecado, mas o sacrifício perfeito tira o pecado do mundo, né? Nos regenera. E aí, essa introdução, né, para a gente entender a soteriologia é justamente sobre isso. É o ser humano na sua condição de pecador, mas aí tem um plano de redenção, né? O grande abismo que o homem está separado de Deus, todos pecaram, não há nenhum justo sequer, e aí a gente entende que Deus, ele faz o quê? Ele começa a executar o plano de salvação quando ele
manda o seu próprio filho, né? O verbo, né? A palavra, Jesus, ele vai encarnar e ele vai ser o Cordeiro perfeito de Deus, porque ele vai passar por todas as condições que nós passamos de ser humano, mas a Bíblia diz que ele não vai pecar, ele não vai se manchar, ele não vai se contaminar até a morte na cruz do Calvário, e aí ele vai morrer no Calvário e vai fazer uma coisa que a soteriologia, né, a clássica, né, que eu amo, vai dizer. O que Jesus faz quando ele sobe na cruz do Calvário? Então, esses três conceitos principais. E lembra, gente, nós estamos fazendo só a introdução hoje, tá? Nós temos que falar sobre cada um desses pontos aqui. Eu tenho muita coisa para falar. Eu vou falar para vocês aqui, nós vamos falar sobre, nossa, muita coisa. Vamos falar sobre predestinação, livre-arbítrio, nós vamos falar sobre dos calvinistas, os arminianos, vamos falar, e tem muita coisa aqui, vários conceitos muito importantes aqui da soteriologia, mas na introdução, nós temos três coisas principais que Jesus vai fazer, que Jesus fez, né? Eu estou falando vai fazer porque nós estamos meio que acompanhando a história bíblica, né? Mas que Jesus já fez. E esses três conceitos principais, tem aí o desenho de um martelinho, tem um desenho aí de um fogo, né? De um foguinho e de uma cruz. A primeira coisa é a justificação. Deus nos declarará justos por meio de Jesus. Quando Jesus, ele morre na cruz do Calvário e fala assim, Pai, está consumado, e a palavra que ele usa lá é tetelestai, ele fala assim, olha, tetelestai, né? A dívida foi paga. A dívida foi paga. Existia uma dívida contra nós, existia uma condenação contra nós, e essa condenação ela veio se arrastando ao longo das eras do Antigo Testamento. E aí, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele é o justo de Deus, né? É o Cordeiro perfeito de Deus. Até então não tinha ninguém. Mas aí ele vai morrer e fala assim, tetelestai, a dívida está paga. É como se Deus pegasse a mão da humanidade e pegasse a mão de Deus e nos unisse a Deus novamente. Aí eu até me arrepio, que eu sou crente pentecostal, né? Sinta a graça de Deus aqui agora, sabe por quê? Porque o homem tinha perdido essa conexão lá no Antigo Testamento, lá no jardim. Mas agora Jesus vem e conecta o homem novamente. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por que se rasga de alto a baixo? Porque a iniciativa vem de Deus. O véu do templo era extremamente grosso, pesado, e não tinha condição de rasgar assim fácil. Mas quando Jesus ele morre, um terremoto, um tremor, faz o véu do templo se rasgar de alto a baixo. O que significa isso? A gente entende claramente, a gente lê o texto bíblico, vai por quê? Porque aquela inacessibilidade, né? O homem não tinha acessibilidade a Deus mais, como tinha no Antigo Testamento. O homem, ele tinha que ter ali o sacerdote para ele entrar no Santos dos Santos. Ele tinha que ter um mediador, no Antigo Testamento a gente vê isso, né? Um mediador para que ele pudesse oferecer o sacrifício. Mas quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, o que Jesus está dizendo com isso? O que Deus está dizendo com isso? Que agora nós temos um livre acesso ao Pai novamente. E aí, a justificação é Deus nos declara justos por meio de Jesus. Antes nós éramos culpados. Inclusive, as pessoas que elas não querem aceitar a Deus, não querem reconhecer Jesus como Salvador, elas estão nessa condição de culpado. Não sei se vocês conseguem entender isso, mas essa pessoa que não quer Deus, né? A pessoa que deliberadamente não quer Deus, não quer o Senhor, ela é, por mais que ela possa ser a melhor pessoa do mundo, mas ela não quer Deus, ela não quer o Senhor Jesus, ela é considerada culpada, né? E como eu disse aqui, o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O juízo é porque vai acontecer, essa terra ela vai ser destruída. Eu não sei se tem alguém aí, aqui, que não concorda com a minha visão. Talvez assim, eu não acredito que a Terra vai ser destruída. Porque eu já tive debates com cristãos que eles não acreditam que a Terra vai ser destruída. Isso aí é só um conceito teológico, né? É uma visão arcaica, uma visão antiga, de que vai ter um juízo na Terra, que essa Terra vai acabar. Mas o Apocalipse, né, que é a revelação de Deus, diz que essa Terra vai passar. Então,
por que que Jesus nos declara justos? Por que que Deus nos declara justos por meio de Jesus? Por quê? Essa declaração de justo também é uma declaração de estarmos aptos. Para quê? Aptos para acessar ao céu, para subir ao céu, né? Aí também tem outra coisa que na soteriologia que vem através de Jesus, que é a santificação. O que é santificação? Aí eu vou falar para vocês, é um processo. Todo mundo aqui está num processo de santificação. Todo dia eu tenho certeza que o pecado bate na sua porta, sim ou não? Todo dia o velho homem, a gente costuma dizer o velho homem, que todo dia o velho homem quer sair. Todo dia alguma coisa no trânsito, né? Não sei como é que é o trânsito aí com vocês, mas aqui no trânsito, todo dia o cara te fecha, aí o velho homem, ele quer se soltar, né? Todo dia alguém te irrita, sei lá, alguém faz com que você perca a paciência. Todo dia o pecado está na sua frente, todo dia vem as oferendas do inimigo. E aí, entenda uma coisa, tá? Dentro da antropologia bíblica, tem pessoas que às vezes culpam o diabo por tudo. É lógico, né, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E nós vamos ver isso na soteriologia, tá? Tem muito assunto aqui para a gente falar ainda. Mas aqui eu conheço pessoas que tudo é o demônio, tudo é o diabo, né? A pessoa atrasa para fazer uma coisa, foi o inimigo que me atrasou. Não, sei que não pôs o relógio para despertar e tal. Existe uma culpabilidade do Satanás. É lógico que ele o sistema do mundo, né? A Bíblia diz que o sistema do mundo jaz no maligno, as influências dele. Mas a antropologia bíblica, que eu amo também, neurociência, porque o Adão, né, tinha cérebro, tá, gente? O Adão não tinha cérebro, só que o cérebro dele era evoluído. Ele também tinha desejos, sabia? Tanto que pecou. Ele também tinha tudo que nós temos, né? Ele tinha sentidos mais apurados que o nosso, com certeza, mas ele tem tudo que nós temos. Então, nós temos um cérebro, né? Principalmente, escuta bem isso aí, anota isso aí. Nós temos um cérebro que na neurociência vai chamar do cérebro primitivo, né? Que é o cérebro responsável que é a parte do cérebro responsável pela nossa sobrevivência. E aí está um ponto-chave, porque é sempre nesse cérebro primitivo que a gente peca. É sempre aí que a gente cai. Primeiro, o cérebro primitivo ele é responsável pela nossa sobrevivência. Por exemplo, quando você está sentindo fome, da onde que vem esse sentido? Do cérebro primitivo, né? Muitos vão dizer que é do subconsciente. Quando você é responsável pela nossa sobrevivência, reprodução, né? E aí também tá os desejos carnais, né? Desejos sexuais, tá tudo aí no cérebro primitivo. Você vai entender o que eu quero dizer com isso aí, calma que eu vou falar. Nossa sobrevivência, desejos, né? Vontade de comer, sobrevivência, né? Reprodução, o que mais? Socializar, também tá nesse cérebro aí, de ter alguém perto, de relacionamento. Por que eu estou dizendo sobre isso? Porque é justamente aí onde nós somos tentados. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Quando a pessoa está com fome, muita fome, você pode perceber que quando a pessoa está com fome excessiva, ela para de pensar. O racional dela é desligado, que é o neocórtex, né? O cérebro racional que está ali pensando. O cérebro racional é o que você está raciocinando agora, sabia? Você está analisando se o pastor está falando certo. Nossa, será que o pastor Luciano está falando isso que é certo? Esse é o seu cérebro racional, certo? O seu cérebro primitivo, que é que a gente costuma dizer, né? Ele é aquele que tá, sua barriga tá roncando, você tá com fome e tal. E às vezes, quando você tá com muita fome, você deixa até de pensar, opa, você nem tá escutando mais o pastor, que eu tô pensando na fome agora. E quando as pessoas ficam com muita fome, o que acontece? O que acontece quando a pessoa tá com muita fome e a pessoa acabou todos os recursos? O que ela faz? Ela para de pensar como racional e começa a agir como quase que um animal. Sabia disso? Pode ver que quando está faltando alimento em alguns países, em alguns lugares, as pessoas elas se atropelam umas às outras, as pessoas saem batendo nas outras, porque o racional não está funcionando mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque é justamente aí que o inimigo vai atuar. O inimigo, ele conhece o ser humano, ele sabe que o ser humano, talvez por muitas pessoas perdem salvação por causa de comida, muitas pessoas pecam por causa de comida, muitas pessoas pecam por causa de desejos carnais, né, desejos sexuais, muitas pessoas pecam por talvez, na sua socialização ali, agredir alguém, matar alguém. Então tem muitas coisas que está dentro no nosso corpo em nós, tem a ver com a soteriologia,
que é também fruto da queda do homem, que veio trazendo, o pecado veio trazendo. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é justamente aí, né, que existe uma conexão entre a santificação. A santificação é eu vencer tudo isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui na Bíblia. Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Aí você pensa assim, mas por que ele fez isso? Ele sabia que a bênção da primogenitura era algo extraordinariamente relevante, porque ela determinaria o futuro dele. Só que aí, o que ele pensou? Ele estava com tanta fome que o irmão dele, lógico, aproveitou, né, uma oportunidade. Ele falou assim, o que me adianta eu receber a bênção e morrer morto? Não tem jeito. Ele trocou a sua bênção por um prato de comida. Percebe? Ele parou de raciocinar, de pensar naquilo que era tão importante, ele abriu mão da sua primogenitura por causa de uma coisa ínfima. Então, dentro do processo de santificação, né, que é diária, nós nos tornamos parecidos com Cristo. A santificação é um processo onde a gente vai abandonando o velho homem aos poucos. Eu tenho certeza que tem pessoas aí que estão na igreja há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu tenho uns 40 anos, né? Desde quando eu nasci no Evangelho, então eu posso dizer que eu me converti aos 7 anos, mesmo nascendo no Evangelho, porque a gente precisa se converter, a gente precisa entender a salvação, precisa entender o projeto de salvação, a gente precisa reconhecer Jesus como Salvador. Eu reconheci Jesus como Salvador com 7 anos. E desde os 7 anos eu estou no processo de santificação. E aí, vencendo tudo isso. Todos os dias tem que a carne aflora, tem os desejos, e eu preciso dizer não. Eu preciso. Isso aí que é maravilhoso, sabe? Esse processo de santificação. E quem nos dá força para tudo isso? É Cristo, Espírito Santo. E aí, quando você olha para a cruz, você fala assim: não, eu sei que eu posso ter errado ali, eu posso ter caído. Às vezes eu cometo um pecado. Às vezes a gente comete alguma coisa de errado, a gente fala o que não deveria falar, a gente pensa o que não deveria pensar. Só que quando a gente não é premeditado, né? Porque tem pessoas que premeditam, né? Aí a gente pode falar também dentro desse contexto aqui de soteriologia, da graça, que eu vou falar, com certeza, que é muito bom, e falar também de um conceito teológico moderno chamado hipergraça, talvez você não saiba, né? Eu sei que se você quiser fazer uma pergunta aí, tá, gente? Se você quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão, pode desligar o microfone e falar. Mas tem um conceito da hipergraça também, onde a hipergraça, ela faz com que o ser humano premedite o pecado. Não, pô, a pessoa já levanta premeditando o pecado e ela peca premeditadamente, achando assim, não, mas Deus vai me perdoar, né? Deus vai me salvar, Deus é amor, a graça já me alcançou e tal, mas isso aí não é a graça, né? Isso aí não tem nada a ver. Quando a pessoa ela lutou, ela tentou, mas no final do dia ela cometeu ali um pecado, ela lutou para aquilo não acontecer e ela reconhece que não, Senhor, eu errei, eu não queria ter feito aquilo. Então, ele está nesse processo aí de santificação. Ele recebe força diária para que a gente possa o quê? Se tornar parecidos com Cristo. Então, entenda, enquanto você estiver nesse mundo aqui, você não é perfeito, tá? Mas você precisa buscar a santificação. A santificação é um processo, e a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá a Deus. Não tem como a gente ver Deus. Olha, sabe quem queria ver Deus? Né? Quem queria ver Deus em vida? Moisés. Senhor, eu quero te ver. Aí Deus falou assim, Moisés, você não pode me ver. Nessa carne aí, nesse corpo aí, não. Esse corpo aí, não, se você me ver, você vai morrer na hora. Você não consegue me ver. Ele viu um reflexo de Deus. Mas um dia, Deus mostrou ele, a glória dele, lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus foi lá, no Monte da Transfiguração, né? E Jesus foi lá e se apresentou a ele. E aí já estava lá no paraíso, né? Ele viu a glória de Deus. Ou seja, a santificação é um processo para a gente encontrar com quem, queridos? Encontrar com Deus. Então, é a caminhada, né? Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. É muito interessante isso, né? Nós nascemos nesse mundo, mas nós não somos dele. Nós estamos só de passagem, nós estamos caminhando nesse mundo. Mas enquanto nós estamos caminhando nesse mundo, nós estamos no processo. E aí, como Jesus, ele foi ser humano como nós, ele teve os mesmos desejos. Jesus, ele teve o neocórtex, ele teve o cérebro primitivo também, como a gente diz aqui, né? Ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado em tudo, mas ele venceu isso. E se ele venceu, nele nós somos muito mais do que vencedores. Então, essa é a força que nós temos para seguir. E a terceira coisa é
é a glorificação, a etapa final. Você foi justificado, você está no processo de santificação. Se alguém falar assim, eu sou santo, sou perfeito, aí eu vou orar para Deus te levar, meu filho. Leva ele, Senhor, leva, porque, né, já alcançou um nível elevado. Mas é justamente sobre isso. Nós vamos alcançar um nível ainda, pastor Ulisses, um nível elevado, né, de glorificação. Essa glorificação, ela vai nos transformar, ela vai nos fazer parecidos com Jesus. A Bíblia diz que nós teremos um corpo glorificado como o de Jesus Cristo. Nós vamos viver a glorificação. E aí, quando nós estivermos nesse estágio, aí nós vamos viver eternamente com Deus, com o Criador. E aí Jesus vai nos voltar à condição, né, muito mais evoluída que Adão ainda. Nós vamos chegar numa condição muito mais evoluída que Adão. Essa é a maravilha, né? Essa é a maravilha da soteriologia, da salvação. E a aplicação prática disso tudo é reconhecer que sem Cristo não há saída, né? Não tem como. Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele não fala assim, eu sou os caminhos, eu sou o caminho. Esse prefixo aqui, ele é o único caminho, não tem outro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus não tem saída. Ele é o início da caminhada. E aí a caminhada com Jesus, aí já é outra história, né? Mas aí a santificação vem nesse processo também, que a gente pode falar mais depois. Mas aí eu quero, né, abrir espaço aí, se o pastor Ulisses quer falar alguma coisa. Tem, né, aquele meu relógio aqui, faltam 8 minutos, né? Aí, pastor Ulisses, você quer mediar aí, ver que a gente fazer perguntas? O que o senhor quer que a gente faça aí? Estou falando muito, estão gostando? Me dá um feedback aí. Gente, cadê as perguntas? Se tiver pergunta, a gente vai, né? Pastor Ulisses. Tem muita coisa aí pela frente, gente. Pode ficar tranquilo, tá? Tem que interagir, ó. Você Isso falou aí. sobre a hipergraça, que é premeditar o pecado, né? Uhum. E o que acontece quando a pessoa ela premedita o pecado? Então, a pessoa, quando ela premedita o pecado, ela não tem senso de arrependimento. Porque ela fala assim, ela peca e fala assim, mas Jesus vai me perdoar, Deus é amor. Mas não funciona assim, né? Porque eu tenho que lutar contra o pecado. Então, tem pessoas que elas pecam com consciência. Vocês estão entendendo? Aí há uma coisa chamada cauterização, que faz ela transformar o pecado numa coisa banal, uma coisa corriqueira. E aí, como é que se dá o perdão sobre isso? Uma pessoa que está com a mente cauterizada. O perdão é arrependimento. Como é que a pessoa vai se arrepender se não tem arrependimento? Verdade. Entendeu? Entendi. Então a hipergraça transforma as pessoas em pessoas que banalizam a graça de Deus, porque graça, gente, só porque é graça, né? A gente, é graça, mas a graça é algo muito sério, né? A graça é algo muito sério. As pessoas banalizam ela, transformando numa coisa corriqueira. Aí ninguém quer abandonar a vida de pecado, não é? Aí, só para responder a sua pergunta mais ainda, existe o evangelho personalizável, né? As pessoas pegam o evangelho e personalizam. Opa, isso aqui eu quero fazer, isso aqui não. Né? As pessoas vão lá, o evangelho personaliza do seu jeito. E aí, essa é a hipergraça. As pessoas vão personalizando. Eu não quero abandonar isso. A Bíblia diz que isso aqui é errado, né? Mas não é para mim. É a minha forma de ver. E aí tem a forma de interpretar a Bíblia. Hoje tem a interpretação pessoal, que as pessoas, teólogos modernos, dizem que tem que se respeitar uma interpretação pessoal. Mas a própria Bíblia diz que a Bíblia, a Escritura, não é de particular interpretação. Só que, vocês concordam com isso? Eu vou num texto, né? Aí tem textos prescritivos e descritivos, tá, gente? Doutrinas que a gente não pode abandonar, doutrinas que realmente são essenciais. As pessoas vão lá e falam assim, não, isso aqui não é para mim. Isso aqui pode ser para fulano, mas não é para mim. E a pessoa premedita o pecado e anda no pecado achando que está certo. Esse é o problema. A Bíblia diz lá, né, em Provérbios 28:13, que aquele que confessa e deixa, né? Uhum. A hipergraça te alimenta uma expectativa, né, uma falsa esperança de que, sem deixar, alcança misericórdia. É, isso aí. Mentira do cão. Exatamente. E aí deixar, a Bíblia fala assim, ó, Jesus fala assim, quem quer vir pós mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Siga-me. É aí que tá, né? O evangelho é renúncia. As pessoas não querem renunciar a muitas coisas, querem seguir, mas não querem renunciar.
Eu costumo dizer que o cristão, ele vai enfrentar mais desafios, né? Nós estamos ainda tranquilos aqui no Brasil, né? Tem países que a gente não enfrenta muitos desafios, mas em nível intelectual, a gente já enfrenta dificuldades, tá? A escritura aqui no Brasil, eles estão banalizando demais, querem dizer que a Bíblia não é inspirada, que é um livro simplesmente antigo, que as pessoas seguem. Então, a gente já está lidando com isso. Então, e muitos cristãos acreditam também. Muitas pessoas modernos, né, distorcem a escritura, e aí faz o quê? Faz com que muitos andem no engano, que é o fim dos tempos. As pessoas irão andar em enganos, né? E justamente João vai combater, né? Justamente uma realidade que a gente vive hoje, né? Quando ele escreve as suas cartas ali, combatendo os gnósticos, né? Sim, Justamente por pregar uma mentira bem próxima da verdade. E quando a pessoa começa, o diabo ele se entrega, é muito fácil. Começa, é uma mentira próxima da verdade, e quando você assusta que não, ele está falando que água é Coca-Cola. é, E para quem está tomando aquilo, vai acreditar que a água é Coca-Cola. é. Tem um ditado que diz assim, uma mentira repetida várias vezes se torna verdade. É que nós estamos vendo isso na pele. A Michelle levantou a mão aí. Fique à vontade, viu? Para perguntar. Uma pergunta, você falou que crianças, né, vêm ao mundo sem pecado e voltam para Deus sem pecado. Então isso é uma curiosidade que eu tenho, porque se o nosso objetivo é vir no mundo para ser aprovados, por que Deus mandaria alguém para não ter que ser aprovado se não tem pecados? De onde a gente vem? E existe um número certo de pessoas que Deus tem para mandar para esse mundo? É uma dúvida, assim, que eu fico pensando, eu falo: "Senhor, por que você mandaria uma pessoa sem pecados para voltar para você sem pecado? É um objetivo de Deus mandar um número certo de pessoas ao mundo?" Então, quando eu disse que uma criança, ela nasce debaixo da lei do pecado, tá? A humanidade toda está manchada, existe uma mancha. Todo mundo que nasce está manchado, debaixo dessa lei, né? Inclusive, Davi fala assim, em pecado me concebeu minha mãe. O que é que a mãe dele, não é que a mãe dele estava em pecado, porque debaixo da lei. Todos pecaram. Em Adão, nós somos, né? Nós nascemos debaixo da maldição do pecado de Adão. Só que essa maldição é quebrada em Cristo, certo? Mas aí, quando eu digo uma criança, quando ela nasce, por que ela não tem pecado? Porque ela não tem consciência, certo? Ela nasceu pura. Uma criança, ela tem um psicólogo, não sei se é psicólogo, não sei eu não esqueci o que ele é. Mas ele fala assim, uma criança nasce com o cérebro em branco. Uma criança, ela vem ao mundo com o cérebro em branco. E aí ela vai receber as impressões, né? Os ensinamentos do pai, da mãe e tal. Quando ela começa a ter consciência do bem e do mal, né? Uma criança, quando ela começa a ter consciência do bem e do mal, saber o que é certo e errado, aí ela já está pecando. Mas uma criança, um bebê, quando ela nasce, ela não está em pecado. E aí você fala assim, mas Deus, ele vai mandar um bebê para nascer, para vir ao mundo e morrer? Bom, tudo isso é consequência da queda, você sabe, né? Morte, doenças, e tudo isso é consequência da queda do homem em pecado. E essa questão se Deus tem uma quantidade certa de pessoas para vir ao mundo, é muito importante essa pergunta, viu? Parece uma pergunta para a gente pensar, né? E nós vamos falar sobre isso aí mais para frente também, sobre a predestinação. Se vocês gostam desse assunto, vai ser muito bom. Vamos falar sobre predestinação também. Predestinação fatalista. Será que Deus fez uma pessoa para vir ao mundo para ser condenada? Será que Deus criou uma pessoa para ser condenada? Nós vamos falar sobre isso lá na frente, tá? Na minha aula lá na frente ainda. Mas eu vou responder para você. Uma criança, quando ela vem e ela morre no vento, por exemplo, ou então um bebezinho, eu fui no velório, gente, um bebezinho de 6 meses. O bebezinho não tinha consciência de nada ainda. Quando você começa a ter consciência, Paulo fala, né? Eu só tive consciência do pecado pela lei. Então o bebezinho não tem, e ele vai para a glória. Então ele vai viver com Deus, porque ele não tem nenhum pecado. Agora, né, por que Deus veio ele no mundo e tal, e aí Deus recolheu esse bebê antes dele nascer? Bom, tem coisas que só Deus vai responder para a gente, né? A coisa só de Deus. Mas outras coisas também é consequência do pecado. Às vezes é consequência de muitas coisas do pecado
que essa criança, ela veio, ela foi o dia, foi cerceado, né? Por exemplo, aqui no Brasil acontece muitas vezes, a pessoa não querer um filho, não querer um bebê, vai lá e faz o aborto, né? Consequência do ato dela. Mas a criança não tinha nada a ver com a coisa, ela vai para a glória, é um ser, né? É um ser que tem ali todas as características espirituais, vai morar com o eterno, vai viver com o eterno. Existe outra coisa dentro da soteriologia, pastor Ulisses, é muito vago que o assunto, que é a alma do ser humano. Onde é que entra a alma e onde é que entra o espírito? Então, eu vou falar sobre isso também. Será que a alma tem... A lógica acredita que a alma, ela entra no ser humano depois que ele nasce, e o espírito também. Tem conceitos que acreditam, teológicos que acreditam que Deus, quando o ser humano é concebido, recebe a alma e o espírito. Porque isso tem tudo a ver com salvação. Alma e espírito, né, nossas emoções, a sede de nossas emoções, pensamentos, a gente só consegue saber quem nós somos quando a gente pensa. Tem aquela frase, né, Descartes, né, logo existo. Quando você pensa e você tem consciência, quando você tem a lei, quando você, por exemplo, uma lei de trânsito, né, o que a placa te diz? A placa pare diz para você, pare. Se não tivesse a placa pare, né? Aí tem outra coisa para você pensar, Michele, uma coisa que é interessante. Com quem que Caim se casou? Né? Com quem que ele se casou? Né? Aí, Deus permitiu que ele se casasse com o irmão ou a prima dele? Hoje, incesto é pecado, sim ou não? Né? Teve lei, agora tem leis expressas, Deus colocou depois disso leis expressas, né? Mas quando Deus permitiu o homem se reproduzir e multiplicar na terra, então esse também é um assunto polêmico, né? Mas o que eu estou dizendo com isso? Tem um momento, por que tem a lei de Deus? Por que tem os 10 mandamentos? Justamente para mostrar ao homem, dar a ele a consciência do certo e do errado, né? Então, quando a criança nasce, ela não tem consciência do certo e errado. E quando ela passa a ter consciência do certo e errado, aí ela nasceu sem pecado, mas ela está debaixo da lei do pecado. Como que eu posso dizer assim? Ela tem uma predisposição para pecar, porque ela nasceu debaixo da lei do pecado. E ela vai pecar. Se ela virar um adulto, se ela crescer e saber entre o bem e o mal, ela vai se manchar, não tem jeito. Certo? Mas, eu já disse, né? Quando Jesus Cristo vem na vida da pessoa, ele vai anular isso. Eu particularmente, eu não sei vocês, tá, gente? Não sei se é a visão teológica de vocês. Eu não acredito em maldição hereditária, a não ser a do Adão. A não ser a do Adão. Porque depois que a pessoa tem o encontro com Jesus Cristo, toda a maldição é quebrada. Todo mal é quebrado. Agora, quando eu estou falando de consequência de coisas que as pessoas fazem, é outra coisa, né? Eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, Michele, mas uma criança, quando nasce, né, vem ao mundo, ela vai para a eternidade, ela não tem a oportunidade de viver na Terra, Deus permite, tem a vontade permissiva de Deus dela não viver na Terra e ela está salva. Tá? E tem a quantidade de pessoas que Deus coloca no mundo? Bom, Deus tá... Aí nós vamos falar sobre princípio, aí é outro assunto, a gente falar sobre princípio, aí tem muita coisa, viu? Vamos falando aí depois sobre isso. Fala, Luiz. Pastor Luiz. Gente, vai ter pergunta mesmo que a gente Eu vai amo ficar. pergunta. A gente vai ficar lá em Deuteronômio 29. Tem coisa que é só com ele mesmo, só dele. Essa questão, isso aí, tudo que a gente responde no que tange é um limite estabelecido por Deus, é um pensamento nosso e uma opinião. Verdade. Essa relação aí, se você perguntar qual é a minha opinião com relação a essa situação, porque é que Deus vai cair um pouco na predestinação, mas porque é que Deus permite uma criança vir e morrer no ventre, ou vir e nascer e morrer, sendo que ela de fato não tem ela vem da origem da descendência pecaminosa, mas ela não tem pecado, ela não tem consciência do pecado, ela não tem pecado consumido. O que leva Deus a fazer isso? Tem muito mais a ver com quem está aqui do que quem morreu sem ter pecado. Uhum. Às vezes, por amor a gente, Deus pega alguém para nos chamar a atenção. É uma criatura,
criada com um propósito. Tem gente que vai ter um propósito que vai ser de longos dias. Tem outros que o propósito vai ser bem curto. Mas eu sempre observo que todas essas coisas cooperam, sabe? Então, não tem como a gente bater um martelo, a gente pode colocar um ponto de vista, é o que eu penso. Eu penso que Deus quer muito mais ensinar para a gente do que simplesmente criar um ser só para ele vir morrer. Então desculpa interromper, pastor Ulisses, porque realmente isso é uma coisa que às vezes me pega, assim, na salvação de nós mesmos, sabe? Eu tento entender, eu falo, Senhor, porque assim, só para falar que não respondeu ainda a minha pergunta, mas eu também acho que pode ser que nem tenha uma resposta, porém, assim, a respeito da salvação, se nós viemos e precisamos aceitar Jesus para ser salvos, essas crianças não tiveram essa oportunidade de aceitá-lo, e elas estão debaixo de uma maldição e vão voltar para Deus, elas vão vir à terra debaixo dessa maldição, que é de Adão e Eva, e elas vão voltar para Deus, talvez o propósito delas foi ensinar as outras pessoas, mas isso eu entendo, mas em relação à própria salvação dessas crianças, é isso que me buga um pouco a cabeça, a salvação dessas próprias crianças, se elas não tiveram a oportunidade de aceitá-lo, e vivemos sobre essa maldição vir nesse mundo. E naquela parte que fala que as crianças são puras de coração, que nós devemos ser semelhantes a eles, então elas vêm sobre essa maldição, mas elas não caíram ainda nesse lugar, eu me deixo um pouco confusa, sabe? Mas é bem pertinente isso aí, mais uma vez, né? Essa questão, ela abre um leque gigantesco. Posso responder só uma coisa aqui, pastor Luiz? Pode. Por exemplo, a criança que ela nasceu e ela não viveu, ela morreu no parto ali. Ela está salva por quê? Por causa do seu estado de inocência, certo? Ela está salva. O que vai acontecer depois, na eternidade, a gente não sabe, né? Mas agora, uma pessoa que ela cresceu, né, que está aqui na Terra, ela precisa reconhecer Jesus como Salvador, ela precisa andar no processo de santificação. Uma criança que ela nasceu, que ela está inocente, ela não tá, né? Ela não tem pecado, ela não está manchada ainda, né? Não tem consciência do pecado. Então, agora, se ela vai crescer... Regeneração. Aí sim. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta. Por exemplo, se aqui no Brasil ainda tem, se uma tribo indígena que nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu, um lugar remoto, que a pessoa nunca ouviu falar de Jesus, se Jesus voltar, se essa pessoa morrer, como é que vai ser o estado dela? É pra gente pensar isso aí, né? Entendeu? Tá tudo dentro da soteriologia. Eu vou falar sobre isso, tá? Vou falar sobre isso mais pra frente. Mas aí, o que que vai acontecer com essa pessoa, entendeu? A pessoa não conhece Jesus, nunca ouviu falar dele, né? Não sabe quem é Jesus, que a salvação é através de Jesus. Que é uma criança bebezinha, beleza, né? Ela tá no estado de consciência, de inocência, ela vai ser regenerada, vai para a glória. Mas uma pessoa já adulta que nunca ouviu falar de Jesus, então, isso tudo é soteriologia, tá dentro do contexto, né? Tem doutrinas, várias doutrinas sobre isso, ensinamentos sobre isso. Isabela, vai lá. Oi, gente, nós temos um minuto, Isabela. Gente, nós temos que abrir perguntas mais cedo, viu, pastor Luiz? Que é muito bom, é assim que a gente aprende, Ai, né? gente, meu microfone estava desligado. Eu ia falar exatamente isso, né, para Michelle, que eu acho que essa questão dos bebês que morrem cai na mesma questão, igual você falou, das pessoas que nunca tiveram acesso ao conhecimento de Jesus. E isso não é culpa delas, que o evangelho nunca chegou até elas. Então, assim, eu acho que tem até um versículo, acho que é lá em Romanos, eu não sei, que até Paulo explica mais ou menos isso, né, sobre as pessoas eu não lembro, aquelas que mostram, que nunca tiveram acesso, por exemplo, à lei, ao conhecimento da lei, mas elas mostram a lei no coração delas, e assim, tipo assim, eu não lembro como que é esse versículo, gente, mas eu tô lembrando que Paulo fala algo a respeito disso, e eu acho que isso cairia nessa mesma condição, né, que você falou aí. Agora, tem uma questão também que nós vamos falar mais para frente sobre a revelação de Deus, né? Uma delas é a revelação especial. A Bíblia, Romanos também fala, né? Que Deus ele vai se revelar ao homem
Principalmente uma das formas de se revelar ao homem através da natureza. De uma forma ou de outra, Deus vai se revelar ao ser humano. Deus vai se revelar a esse ser humano. Vai se revelar ao homem. A pergunta que eu fiz para a Michelle aqui foi na tribo indígena, que ninguém nunca foi lá. Aí é o que o pastor Luiz falou, né? Tem coisas que a gente vai ficar no campo de como é que Deus vai agir nesse sentido, porque não é uma coisa bem complicada a gente entender. A gente vai trabalhar nessa questão da revelação de Deus, por exemplo, numa tribo indígena que ninguém conhece Jesus. Deus, e aí eu vou pular um pouquinho a questão da predestinação, Deus vai alcançar essas pessoas de alguma forma. Primeiro, a revelação especial, né? A revelação especial, Paulo fala, e a revelação, Deus se revela ao homem através da natureza. Porque a condição desses índios lá é de caídos também, né? Inclusive, por exemplo, tem tribos de indígenas aqui no Brasil que, quando nasce uma criança com defeito, eles enterram ela viva. Para eles, isso é absolutamente normal. Só que na nossa visão cultural é o quê? É uma coisa terrível, né? Como é que a gente lida com tudo isso? Então, como é que Deus vai se apresentar a essa pessoa? Como é que o evangelho, como é que a salvação vai chegar a essa pessoa? Então, nós vamos falar sobre isso mais para frente, lá nos outros, lá embaixo, nos outros tópicos, porque senão a gente vai pular, vai atropelar tudo aqui, certo? Mas uma das revelações é a revelação especial de Deus. Eu amo essas perguntas, assim, eu vou tentar só responder, só para falar se está certo, já para ficar para a próxima aula, porque está por vir, mas assim, da mesma forma que as pessoas do Velho Testamento foram salvas, antes de Jesus vir, elas tiveram a capacidade de obedecer à lei. Então, nessas tribos indígenas, eu acredito que existe uma lei que rege aquele lugar, e essas pessoas têm a capacidade de obedecer pelo coração e pelo que está sendo a regra ali, eu acredito que elas serão salvas dessa maneira, como as pessoas que morreram debaixo da lei. Nós temos a graça de conhecer Jesus, e isso é uma sorte tremenda do tempo que nós viemos, porque nós viemos depois, então a gente por isso que não pode, né, escarnecer a graça, ou talvez a super graça, porque é realmente um privilégio, então é uma responsabilidade muito maior. Então, eu acredito que é isso. Se eu estiver errada, me corrija, mas hoje acho que não vai dar tempo mais, não. Mas tem um negócio, vai ter jeito não, né? Acabou, não. Né, pastor? Acabou. Rapaz, geralmente... Michelle, eu vou guardar essa pergunta, eu vou guardar essa resposta para você aqui. Eu vou falar que a graça, ela sempre existiu. Guarda isso aí, tá? Que nós vamos falar na próxima vez. A graça sempre existiu. No Antigo Testamento. A salvação sempre deu pela mesma forma. Guarda essa aí que nós vamos falar na próxima. Viu? Maravilha. Gostei do debate, viu? Muito top, gente. Muito obrigado, pastor Luciano. Deus abençoe, rapaz. Um prazer para mim, gente. Maravilha. Eu voltei no tempo aqui, rapaz, com o papelzinho aqui, com a caneta, só escrevendo. Isso é bom demais. Maravilha, viu, gente? Muito bom a gente falar sobre isso, mexer com a nossa capacidade de entender a soteriologia, a salvação, a graça. Dá para a gente ser mais grato, né? Muito bom. Dá para a gente melhorar. A gente precisa melhorar um pouquinho. Muito bom. Deus abençoe. Gente, Deus abençoe todo mundo. Tenha uma ótima noite. Bom descanso. Vamos divulgar, então, o pastor Luciano, passando essa quarta, a gente descansa quarta que vem. Na outra quarta, a gente dá continuidade. Aí a gente vai estar passando